eu sou Amanda Menezes. Eu sou servidora da CAPES, conhecida como, não é o CNPq, mas é vinculada ao Ministério da Educação. E sou do time volante do Labora, já há quase 2 anos, né? Desde o início do Labora. Como é rapidinho, vou passar para a Bela. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam muitíssimo bem-vindos. Meu nome é Isabela, sou do time fixo do Labora Gov. Estou trabalhando agora no Ministério da Economia, né? Sou servidora de carreira, analista de políticas sociais e passo a bola agora para a Kel. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Raquel. Eu também sou do Labora Gov e do time fixo e estou com o pessoal, com o Lu desde o início, desde a fundação. Vou passar a bola para o Felipe. Oi, pessoal, meu nome é Felipe. Eu ia tomar café quando a Kel passou a bola para mim, então... Eu sou servidor da Agência Espacial, requisitado para a Presidência da República e colaboro aqui no time volante do Labora. Vou passar a bola para Marília. Bom dia, gente, tudo bom? Meu nome é Marília, sou do time volante do Labora também, do Labora Gov. Sou servidora da Universidade de Brasília, lá eu trabalho com gestão de pessoas. Espero que vocês gostem dessa oficina, estar aqui para ajudar vocês. E agora eu quero passar a bola para a nossa frila especial aí de hoje, a Priscila. Bom dia, pessoal. Então eu sou a Priscila Cubas, eu trabalho na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo. Hoje estou como frila, então, mas o que é ser frila, né? O frila é composto por servidores, então, que se cadastram voluntariamente no banco de colaboradores. Então, provavelmente vocês vão receber aqui no chat o formulário para se inscrever. E como que eu fiquei sabendo disso, né? Justamente foi durante uma oficina que eu participei de Design Thinking, e eu gostei muito da proposta do Labora, gostei muito da forma como conduziram a oficina e como eu consegui aplicar isso depois. E aí eu já saí do evento, da oficina, querendo me inscrever. Eu fiquei super feliz quando foi feito o convite, né, para participar, e é tudo muito planejado, então você se prepara e tudo mais para ser facilitadora, enfim, né, ser um freela. E eu acho que vale super falar que o Labora, justamente com o Freela, está concorrendo no concurso de inovação da ENAP e está entre os finalistas, junto com o Pix. Então, assim, é um trabalho incrível e não percam a oportunidade de se inscrever. Obrigada, gente. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui o Miro para vocês. A gente está usando aqui a nova funcionalidade do Miro vinculada ao Teams. Todo mundo está conseguindo ver? Dá um joinha aí. Então, né? Beleza. Eu ainda não. Peraí, deixa eu ver aqui. Alguém pode me liberar? Ah, liberou. Obrigado. Mas ainda não estou vendo. Eu também não, é porque demora um tiquinho as conexões. Eu acho que está entrando. Obrigado. Bom, gente, eu vou começando, porque às vezes o Miro é um pouquinho pesado, né, para carregar em alguns dispositivos. Mas a gente aqui já se apresentou, né, a equipe, o time do Labora que está aqui hoje. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos serviços, sobre o Prateleiras, né, sobre o Freela e o time volante, acesse a nossa página, o pessoal vai mandar aí o link no chat. Gente, vocês conseguem acompanhar o Miro por enquanto por aqui. Já já a gente vai mandar o link do board para vocês poderem mexer, tá bom? Então, antes da gente, né, iniciar a nossa oficina em si aí hoje, a gente vai fazer um check-in, né? A gente sempre aqui no Labora gosta de fazer um quebra-gelo para dar aquela iniciada, introduzida, né, às vezes ao tema, conhecer um pouquinho entre a gente. Então, a gente vai dividir agora em 5 pequenos grupos e a gente quer que em 1 minuto cada um fale, né? Quem é você e como foi sua última experiência com o serviço público. Pode ser qualquer uma que você se lembre, né? Que foi agora recente,
E aí vocês vão se apresentar nesses grupos para os seus colegas, tá bom? Então, eu vou dividir vocês nas salas. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat que eu respondo lá. Que bom. E, gente, peço desculpas aí pelos problemas técnicos, que essas breakout rooms do Teams, às vezes elas nos pegam aí um pouquinho. Alguém de vocês quer compartilhar com o grupo completo aqui? Qual foi a sua última experiência com o serviço público? Quem quer abrir o microfone? Levanta a mãozinha aí. Olha, eu posso compartilhar a minha experiência. Por favor. Vou me apresentar rapidinho, tá? Eu sou Rafael, sou chefe da comunicação na PGFN. E eu precisei usar o serviço público ultimamente para uma coisa chata, que é entrar com uma ação na Justiça Especial. E antes da pandemia, era preciso ir lá no fórum, ali no final da Zasul. E agora não é preciso mais. Você pode entrar no WhatsApp, você manda pelo e-mail e depois você é citado pelo WhatsApp e tudo acontece ali online. A reunião de conciliação também é online. Então, assim, por enquanto está indo bem. Legal. Obrigada, Rafael. Mais uma pessoa, acho que é o outro Rafael, também quer falar? Tá com o microfone fechado, Rafael. Agora sim? Sim. Beleza. No nosso grupo foi muito bacana que a gente compartilhou várias experiências. A gente compartilhou a mais recente, mas depois a gente acabou falando de vacina e sistemas de vacina. E aí a minha última experiência mais recente não foi tão boa. Foi no sistema do estado aqui de São Paulo, que é da Sabesp, né, de água e esgoto. Né? Uma coisa simples que eu, pelo menos para mim, imagino que é simples, né? Eu sou da área de TI, então imaginei que ia ser tranquilo, né? Que é trocar a data do vencimento da minha conta, né? Do final do mês para o comecinho do mês. E aí eu não consegui fazer a solicitação no sistema, né? Então eu não consegui nem iniciar o pedido pelo serviço, né? E depois a gente acabou começando a falar mais sobre vacina, experiência com sistemas de vacinação e tudo mais. E nesse caso, o pessoal falou que estava comentando que foi unânime, né, que os sistemas, tanto estaduais quanto federal, estão muito bons, né? A minha experiência, inclusive, foi que eu cheguei para tomar a segunda dose no posto de saúde, tinha me esquecido do papelzinho, né, que é o certificado para eles anotarem que eu tinha tomado a segunda dose, e ele falou que não tinha problema, era só dar o meu CPF, que já ia atualizar direto na base, né? E eu tinha o certificado virtual aqui do estado de São Paulo, né? E aí, quando eu tomei a vacina, normal, quando eu saí do postinho, eu já atualizei o meu certificado e ele já estava lá com a segunda dose. Então, a comunicação e integração do sistema foi assim, que a gente chama na área de TI, foi em tempo real, né? Então, isso daí foi muito bacana. Acabei não me apresentando, eu sou vinculado ao Ministério da Economia, né, no Instituto Federal de São Paulo, e hoje estou aqui no Ministério da Economia, na SGP. Obrigado, gente. Legal, gente. Obrigada aos dois Rafaéis pelo compartilhamento da experiência. Tenho certeza que todos tiveram algumas boas ou más experiências para compartilhar, mas eu acho que isso vai ter tudo a ver com o tema da nossa oficina de hoje, né, design etnográfico, que a Luana vai apresentar. E só reforçando aqui um pouco para vocês, né, gente? Só fechar o microfone que a gente vai falando. A gente tem aqui, essa já é a nossa 10ª oficina, né, do Prateleira de Serviços do ano, que vai ser sobre design etnográfico. A gente já tem mais 2, né, previstas ainda para esse final de ano. A próxima que vai acontecer em novembro, dia 23, de Apaixone-se pelos Problemas, e a de Pensamento Visual e Facilitação Gráfica, prevista para o dia 14. Então, a gente espera aí vocês, deem uma olhadinha na nossa página para acompanhar a abertura das inscrições, tá bom? E agora, antes da gente começar a nossa oficina, eu queria passar rapidamente algumas dicas sobre o Miro, né? Não sei quantos de vocês já conhecem, né? Eu mandei lá no e-mail para vocês se prepararem antes da oficina, darem uma olhadinha no vídeo, mas a gente sempre gosta de repassar algumas dicas essenciais, né? Primeiro, eu queria ressaltar que esse Miro, como vocês estão vendo, ele está integrado ao Teams, né? Então, vocês não estão precisando acessar o link por enquanto para ver o Miro. Inclusive, vocês podem mexer aqui, direto desse Miro aqui dentro do Teams.
Então, é uma ferramenta legal que a gente queria mostrar para vocês. Depois que eu passar para a Luana, a gente vai voltar para a forma normal, né, do link do Miro, porque quando vocês forem para as atividades em grupo, vocês vão ter que mexer dentro do board lá do Miro, direto no site, tá? Mas a gente queria mostrar porque eu acho que é uma ferramenta interessante e que a Microsoft, né, unificou faz bem recente. Então, uma primeira dica que a gente coloca de seguir, né, quando a gente está perdido aqui no Miro, no board, vocês podem ir lá em cima nessa bolinha, né, e pedir para seguir. Então, pede para seguir o LaboraGov, tá? E aí vocês colocam para seguir. Só para ver que a Maria Francisca está com a mão levantada. A minha tela não está aparecendo. Priscila, eu fiquei curiosa justamente para saber que ferramenta é essa que permite você estar no Teams, mas interagir com a tela pelo mouse, com a mãozinha e tudo. Agora você tirou, né? Mas teve um momento que estava possibilitando. Que ferramenta é essa que possibilita você interagir com a tela no Teams? Então, esse é um aplicativo do Miro que você já integra automaticamente com o Teams. Então, depois eu posso explicar mais com calma, mas dentro do chat do Teams, quando você cria uma reunião, você pode clicar lá para adicionar um aplicativo, você procura o Miro, faz o login e escolhe o board. Aí isso possibilita que o Miro fique integrado e as pessoas possam mexer diretamente na reunião, sem precisar acessar o link, né? Isso é algo bem novo. Mas é isso. Se você quiser, eu posso até mandar um vídeo que eu assisti que eles ensinam integração. Eu quero aprender como é que faz essa interativa para usar depois aqui nas minhas atividades com controle social. Legal, eu vou te mandar aqui depois do vídeo que eu assisti, eu te mando. Obrigada. Então, essa primeira, né, essa dica de seguir, né, eu também posso trazer vocês, mas vocês sempre clicando aqui no board, vocês conseguem mexer. Outra, né, é a famosa alternar a mãozinha, a setinha. Como vocês podem ver que eu tô com a mãozinha, né, que eu posso ir andando aqui no board. Se eu apertar o V do teclado, a letra V, vocês conseguem usar como setinha e clicar, por exemplo, num post-it e mexer. Então, essa é uma dica... Ops, olha eu mexendo aqui. Como vocês podem mexer aqui, ó. Aqui ao lado, nessa barrinha de ferramentas à esquerda, é onde você mexe. E você pode também adicionar um post-it, né? Que é um stick note. Ó, um dos atalhos é a tecla N, ele automaticamente abre e você pode adicionar. Quem quiser testar aí, vocês conseguem adicionar post-its, adicionando com a letra N ou clicando na barrinha de ferramentas aí. Então, podem ir testando. Vocês podem editar texto, né, com a letra T. Sempre olhando essa barra de ferramentas que fica na esquerda do Miro. Além disso, quando vocês estiverem perdidos, uma dica é vocês usarem o Zoom, né? O Zoom na tela, né? Aqui no canto inferior direito, vocês veem o lugar para vocês darem zoom, né? Ficar mais afastado ou para ficar mais próximo. Uma opção para quem tem aqueles mouses de bolinha, né? Esse aqui, vocês podem fazer automaticamente com o mouse também que dá o zoom, tá bom? Quem tá com notebook também tem a possibilidade de usar como é que chama aquele negócio? Que fica lá o mouse, né? Você faz assim com a mão, com 2 dedos ou fecha. Também é uma possibilidade para dar o zoom. Claro, vai depender de como você usar, mas eu tô vendo que todo mundo tá dominando bem. Então, sempre olhar essas barras de ferramentas, acho que vocês vão conseguir mexer. Quando vocês estiverem em grupos, vocês vão conseguir adicionar os bloquinhos, as post-its, arrastar. Então, essa é a grande dica, gente. Trocar o V, né, para alternar entre mãozinha e cursor, e aí vocês podem ir adicionando. Ó, o pessoal tá empolgado no Miro. Legal, Pode colocar o link no chat novamente, que eu acho que eu me perdi aqui no chat, não estou localizando o link para acessar o Miro. A gente ainda não, acho que eu não sei se o pessoal já mandou aqui no chat geral, mas vamos continuar aqui, aí rapidinho aí a Luana já vai mandar. Tá, gente, aí agora, né, mais uma coisa que a gente sempre faz, né, nas nossas oficinas são os acordos. Eles são muito importantes para a oficina não ficar, né, uma bagunça caótica, a gente poder seguir aqui umas orientações, né? Então, primeiro, confie no processo, vai parecer caótico, vai dar errado e tudo bem. Quer dizer, já até deu muita coisa errada, né? Vocês viram que aqui o Teams
Às vezes ele dá um erro, não consigo jogar vocês para a sala, o pessoal cai e volta para a sala principal. E tá tudo certo, gente, faz parte desse tempo no remoto, ele é diferente, então a gente tem que considerar isso. E a gente vai ter problemas, às vezes, no Mira, é a primeira vez que a gente está usando o Mira integrado ao Teams, por exemplo, agora, e a gente vai se adaptando, tá? A questão dos problemas técnicos que eu falei. A outra é participe, é oficina, não é reunião, então a gente quer realmente essa interação, tá? A gente não quer uma aula expositiva aqui que vocês vão ficar só passivos ou escutando. Aqui é um ambiente de confiança criativa, tá? Então aqui não vamos ter julgamentos, disputas de julgamentos. Escute com profundidades e conecte com ideias, com pessoas, corações, né? A gente está vendo aqui, tá tendo essa oportunidade de conhecer pessoas do Brasil inteiro. E é uma oportunidade única mesmo da gente poder compartilhar nossas experiências. E quem quiser pode ir adicionando aqui nos post-its de baixo alguns outros acordos que acho que seriam interessantes ao longo dessa oficina. Deixa eu adicionar, fazer aqui. Podem adicionar, então alguém já colocou aqui, ó, levantar a mão para falar, né? A ferramenta da mão no Teams. Que mais? Empatia, importantíssimo, né? Tem a ver muito com isso de escutar com profundidade, a gente se despedir de julgamentos. Gente, clicando 2 vezes no post-it, você já consegue escrever o texto, tá? Não precisa adicionar a letra T, só clicar 2 vezes nesse post-it branco. Beleza. Vamos lá, gente. Então, primeiro, a gente está falando aqui de avaliação de impacto, né? Se a gente está falando disso, eu acho que é muito importante, antes da gente começar a falar do como, a gente precisa entender o porquê que isso importa, né? Então, vamos entender primeiro o que é inovação, né? Tá na moda falar de inovação, todo mundo fala que inova, que está inovando, né? Mas eu vejo muita gente utilizando esse conceito de uma forma equivocada. Então, vamos começar falando, gente, o que não é inovação, tá bom? Gente, inovação não tem a ver com ambiente físico. Eu vejo muita gente começando a falar de inovação, dizendo que vai criar uma sala bem bacana, colorida, cheia de post-it, com puro colorido, porque ali a gente vai inovar. Inovação não tem a ver com ambiente físico, não é coisa só para gente jovem, não é coisa de laboratório de inovação. Inovação é para todo mundo. Outra coisa que inovação não é tecnologia. Acho que essa é a maior confusão. Vou dar um exemplo prático para vocês, que a gente escuta muito, né? Pessoal, a gente criou um aplicativo para resolver esse problema, então a gente está inovando. A gente contratou uma nova tecnologia que vai nos ajudar, que veio aí com uma experiência do privado, então a gente está inovando. Tecnologia não é inovação, tá bom? Para ser inovação, muitas vezes a gente digitaliza a fila do serviço público, né? Aquela fila que era física, ela se torna digital. Isso está gerando valor para o usuário, gente? Se não tiver, então não é inovação. Então não é que não implica inovação, é que para implicar inovação, a gente precisa de alguns requisitos. Não é a simples digitalização de um serviço ou a simples absorção de uma tecnologia que implica inovação, tá bom? Agora eu queria ouvir de vocês o que é inovação para vocês. Antes de falar da nossa experiência com inovação, o que é inovação para vocês? E agora sim, vou dar um minutinho para vocês preencherem aí com post-it o que é inovação, tá? Rapidamente, não tem certo, não tem errado, tá bom? O que faz sentido? Pode chutar e experimentar aqui, tá bom? Melhorar a informação boa. Compartilhar experiências, gerar melhoria para o usuário final, legal, isso é interessante. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre experiência também do usuário. Gerar valor social, interessante. Fazer diferente para melhorar a experiência do usuário, de novo experiência, né? Integrar pessoas.
melhorar fluxos de processo, gerar impacto para as pessoas, legal. Melhorar a vivência, né? Agora, ao invés de experiência, vivência do usuário. Gente, é isso mesmo, a gente falou aqui de algumas, na verdade, já tem alguns conceitos de inovação aqui, né? Inovação social, inovação incremental, que tem a ver com melhoria de processos, né? Mudar conceitos, fazer algo diferente, então tem a ver mais com a inovação disruptiva, né, que é outro termo, mas muita gente utiliza de forma equivocada. Tornar as coisas mais simples, ágeis e eficientes. Palmira, eu estou vendo que você está logada, então eu sei que você que escreveu. E muito interessante isso que você falou do mais simples, porque o pai da inovação disruptiva diz que a simplicidade é a chave da inovação disruptiva. Vocês acham que inovação disruptiva é algo assim completamente maluco, né? Gente, cultura, legal. Olhar para o outro, beleza. Marília, pode avançar aqui? Interessante saber a perspectiva de vocês, gente. Mas olha só o que o Clayton Christensen, que é um professor da Harvard, né? Morreu. Professor da Harvard Business School e criador da teoria da inovação disruptiva, fala. Inovações disruptivas não são inovações revolucionárias ou startups ambiciosas que alteram drasticamente o modo como fazemos negócios. E sim produtos e serviços que sejam simples, acessíveis e baratos. Então, olha que interessante, né? A gente tem uma visão equivocada, às vezes, que inovação vai mudar completamente alguma coisa, e isso que é a inovação. Gente, a inovação, não necessariamente ela vai ser simples para quem está trabalhando a equipe do projeto da inovação. Isso pode exigir um esforço enorme, mas para o usuário ela precisa ser simples, porque senão não é uma inovação disruptiva. Isso é bastante interessante a gente pensar nisso quando a gente está pensando em inovação no setor público, tá? Pode passar aí, Maria. E aí, a gente aqui no Labora, a gente criou esse fluxo baseado, inclusive, na definição da inovação da IDEO, da Stanford School, dos irmãos Kelly, né? A gente deixa essas referências para vocês, tá? Não se preocupe. Então, a gente criou esse fluxo, né? Então, a gente sempre se pergunta assim, olha, isso que a gente está fazendo aqui, gerou valor para o usuário? A gente precisa avaliar. O projeto, ele finda com a entrega, mas a entrega não significa valor. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Capacitamos 500 pessoas em competências de inovação. Quando eu vejo balanços de entrega de fim de ano com esse tipo de informação, eu falo, beleza, isso realmente é uma entrega. Mas isso não significa uma inovação, porque eu não sei se isso gerou valor para o usuário. Isso pode, na verdade, ter sido um desperdício de recursos. Será que essas pessoas que foram capacitadas estão implementando, estão conseguindo, na sua realidade, intervir de uma forma que vai mudar, transformar aquela realidade? Se não, não foi inovação. Então, isso precisa ser avaliado para a gente entender se gerou valor. Então, gerou valor para o usuário? Se não gerou, você precisa avaliar se é realmente desejável pelo usuário. Então, a primeira premissa da inovação é ser desejável pelo usuário. E se gerou valor? Ainda assim, você precisa seguir perguntando, né? Será que isso é possível? Será que o esforço compensou o impacto? Por quê, gente? Essa inovação precisa ser sustentável. Às vezes você gasta um recurso gigantesco, faz um esforço enorme político, por exemplo, econômico, técnico, envolve área da TI, demora tempo pra caramba e implementa alguma coisa que sim, gerou valor para o usuário, mas não é sustentável. Então, avalie. Se não compensou, avalie se é viável economicamente e possível tecnicamente. E se for se a resposta foi sim para geração de valor e para esforço, ainda assim a gente precisa iterar. Por quê, pessoal? A necessidade do usuário muda. Então, quando vocês estiverem implementando projetos de inovação, pense sempre que depois da implementação, na avaliação, você precisa ter uma avaliação constante para entender se aquela solução que foi implementada continua sendo aderente à realidade, porque a necessidade o mundo muda muito rápido, né? Então, a necessidade do usuário muda também, tá bom? Pessoal, tem áudio aberto, tá? Só para avisar e para ninguém passar vergonha. Inclusive, pessoal, para quem não conhece esse termo, iterar, né? Não é interar, não é interação, é iteração mesmo. É uma das competências de inovação que foram elencadas aí nesse mapa de competências da OCDE, que foi traduzido pela ENAP. Iteração significa desenvolvimento rápido e incremental, desenvolver e refinar protótipos,
experimentação e teste. Então, a gente define iteração também como uma repetição do processo, tá bom? Então, continuando aqui no slide 15. Gente, para quem tiver dificuldade em seguir, vocês podem clicar para seguir o retornando 9h35 em ponto aqui. Positivo. Beleza, então vamos lá. Um positivo para mim já está valendo já. Gente, mas olha só, quando a gente fala de inovação, a gente fala assim, mas como é que a gente inova, né? Eu escuto muito isso, né? No meu ambiente de trabalho. Qual será, Luana, qual que é a melhor metodologia que vocês já utilizaram, a melhor abordagem? E eu tenho uma resposta na ponta da língua, que não existe. Isso não existe. Inclusive, não é isso que define inovação. Não existe bala de prata. Não tem como a gente saber. A melhor abordagem que a gente utiliza no LaboraGov provavelmente não vai ser a melhor para vocês. Inclusive, mesmo que você utilize uma abordagem em algum momento que dê certo, uma técnica, uma ferramenta, que dê super certo, pode ser que para outro projeto não dê. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês aqui, desapeguem da metodologia e da abordagem, não se apaixonem pelo método, isso é perigoso, né? A gente tem, inclusive, eu estou falando isso porque o design etnográfico e é muito interessante, principalmente para avaliação, mas não se apaixone por ela, porque ela pode não dar certo para todas as inovações que a gente precisa avaliar, tá bom? Não tem bala de prata. Inclusive, porque o mundo é bunny. O mundo é tão bunny que mudou de acrônimo esses dias para trás, que ele era VUCA, agora ele é bunny, né? Depois da pandemia mudou até o acrônimo. Então, para quem não escutou falar disso, a gente não vou entrar muito, depois vocês olhem no Google. Mas o mundo bunny, ele é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, a gente vive num mundo que é mais parecido com esse bando de linha, e é muito complexo. E é exatamente por isso que não tem bala de prata. A gente precisa avaliar sempre, como diz o Jackson Detoni, que é um professor que eu gosto muito, ele fala, a gente precisa sempre avaliar a complexidade do desafio que a gente está tentando resolver, e aquela realidade específica, né? Não é porque a gente fez um benchmarking, funcionou lá no Google, funcionou lá na Europa, que vai funcionar na nossa realidade, né? Mas o que a primeira vez que eu fiz um negócio foi num curso que o pessoal deu lá na INAP. Eu fiz o curso já tem um tempão, deve ter mais de 5 anos, por aí, e eu achei bem bacana, mas eu ainda não vi tanta utilidade na minha vida, assim, falei, poxa, mas sabe quando você acha bacana, mas você tem dificuldade de conectar isso com o que você faz no seu trabalho, até por conta da tal da cultura, né, do lugar e tal, eu ainda estava lá no Ministério da Saúde, não foi tão aderente para mim. Depois, eles lançaram esse livrinho, esse livreto, ele está clicável, tá? Se vocês tentarem abrir, mas não me abandonem, deixa aberto aí, depois vocês veem, depois vocês vão ler, fica aqui comigo, tá? Mas se você amarelo aí, nesse quadro do livro, você consegue abrir. Então, gente, o que é o design etnográfico? Ele não é um método, tá? Não é uma metodologia ágil, é uma abordagem. Ele aproxima a burocracia das experiências das pessoas, utilizando técnicas simples. Ele visa entender com profundidade uma determinada realidade. Ele encontra soluções que são mais próximas das necessidades dos usuários. Isso é importante, dos áreas da antropologia. Ele não pretende fazer uma pesquisa científica, faz pesquisa científica utilizando essa abordagem do design etnográfico. Ele não quer isso, não é esse o propósito dele, tá? Então, que isso fique claro, inclusive porque a amostragem, ela é baixa, né, quando a gente está utilizando design etnográfico. Tem foco sempre no usuário e gera insights sobre um assunto para identificar oportunidades de ação. Isso vai ficar mais claro, tá, gente? Vou mostrar isso na prática. Pode passar aí, Maria. Então, gente, o design etnográfico ele pode ser utilizado em diversas etapas do ciclo de políticas públicas. Então, hoje a gente vai falar sobre esse aí da setinha, que é a investigação de resultados, que foi, na nossa experiência, a melhor forma de utilizar essa abordagem, né? Inclusive, é uma grande falha que a gente tem em governo, a gente não avalia impacto. Ou a gente avalia mal impacto, ou a gente nem sabe o que é impacto, a gente fica avaliando entrega
pensando que está avaliando impacto, né? Impacto é a geração de valor. Então, mas pode ser utilizado, por exemplo, na hora que você está explorando a realidade, né, para formar aquela agenda. Você pode utilizar na hora de montar protótipo, na hora de testar protótipo e na avaliação do impacto daquela solução implementada, que é o nosso caso, tá bom? Então, bora lá para o slide 20, quem está acompanhando aí pelo Miro. Hoje, gente, a gente vai mostrar para vocês o case, tá? Que a gente utilizou a gente já utilizou em mais de uma vez. Eu trouxe esse case que foi o último que a gente utilizou, design etnográfico. O que a gente fez? Sabe, hoje, quem ainda nunca participou tem os ratos de Labora aqui, né? Tem a galera aqui, a Josiane aqui, por exemplo, tá em todas, mas tem a galera, os novos aqui, que nunca participaram de oficina, palestra, serviço do Labora, tá? Então, hoje, vocês vão ver que vocês vão responder um formulário que é anônimo, por favor, respondam, é muito importante para a gente. É um formulário anônimo de avaliação dessa experiência que vocês tiveram hoje, tá? Então, como é que foi para vocês? Então, vocês vão ver as perguntinhas que a gente faz lá. Mas isso serve para alguma coisa, tá? Isso não é simplesmente uma resposta que vocês vão dar para a gente utilizar assim, ó. Nossa, 95% dos usuários adoram os serviços do Labora. Uau, vamos continuar fazendo o que a gente faz. Não é assim que a gente avalia. A gente usa esse feedback de vocês para qualificar o nosso serviço, tá? E a gente vai mostrar como. A gente passou, nesse case aqui, a gente passou por essas etapas, essas 6. Então, a gente analisa os dados quant e os dados quali, com design etnográfico. Os dados quant, eu vou mostrar para vocês, e os quali são os feedbacks escritos que vocês fazem, para levantar insights. Depois que a gente levanta esses insights, a gente gera ideias para melhorar os serviços a partir desses insights, a gente identifica oportunidades de ação, a gente prioriza, porque a gente identifica uma pancada, né? Tem um monte de coisa para melhorar, mas a gente vai priorizar o quê? Em cima de quê, gente? O que é mais possível e viável, lembra? Então, poxa, a gente vai colocar esforço aonde? Onde o impacto é maior com o menor esforço possível, né? É aí que a gente vai canalizar a energia. E aí sim, essas oportunidades de ação são implementadas. E isso que está em verde é o que vocês vão fazer, tá? Experimentar, colocar a mão na massa mesmo para levantar insight e gerar ideias para melhorar nossos serviços do Labora hoje. Bora lá. Como é que a gente analisou? Quais os dados, né? Essas respostas anônimas que eu contei para vocês do formulário no ano de 2020. O perfil das pessoas que responderam ao formulário são vocês, servidores públicos que participaram de ações do Labora no ano de 2020. São pessoas que avaliaram os serviços em geral, né? Tudo que a gente faz, mentoria, oficina, palestra, mini curso, serviço que vai de ponta a ponta, né? Desde entendimento até avaliação, tudo. Quantas respostas foram analisadas, né? Tá errado aqui. 287 avaliações, tá? De serviço. Qual foi o questionamento que incitou os comentários? Como você avalia sua experiência nesse serviço? Então, passando aqui. Essa é a análise quant aí, né? 287 avaliações, 256 comentários. A gente podia parar nesse quant, que é o seguinte, poxa, olha que bacana, né? 96% de avaliações positivas, ou excelentes ou boas, que massa, né? E 0 ruim, né? Apenas 4% de avaliações regulares. Poxa, tá maravilhoso, então vamos continuar fazendo o que faz? Não, gente, sabe por quê? Passa aí, Marília. Acho que tem agora os comentários aqui do pessoal. Sabe por quê, gente? Muita gente que avalia como positivo, excelente ou bom. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? A pessoa fala assim, poxa, avaliei como excelente, achei bacana as metodologias que vocês utilizaram, não sei o quê, mas eu acho que o tempo foi curto. Eu acho que, mesmo assim, foi excelente. Então, nessa avaliação qualitativa, é que a gente entende melhor a perspectiva do usuário. Aqui, vocês estão vendo todas. A gente avaliou todas? Não, a gente excluiu algumas, porque tem muita coisa assim, ó. Amei, muito bom, ótimo, muito boa, que não incita insight, né? Não provoca insight. Depois a gente fez um filtro nisso daqui, e aí pode ir lá na outra, Marina. O que vocês estão vendo em verde são as avaliações excelentes, amarelo são as avaliações como boa, e em roxo, regular, tá? Vocês estão vendo que a gente trouxe a maioria das que estavam em amarelo e em regular, que é onde a gente realmente precisa melhorar.
Então, depois que a gente fez esse crivo, a gente separou em blocos temáticos, tá? Então, não estão todos aqui, tá? Esse é um exemplo aqui para vocês. Então, alguns blocos temáticos. Então, por exemplo, aqui, medo, desconstrução, adaptação rápida. O nome desse bloco temático, gente, ele foi simplesmente repetição do que está escrito no post-it, tá bom? Então, para a gente não enviesar. Então, tudo isso que está escrito aí, está escrito nos post-its aqui em algum momento. Então, algumas pessoas falaram sobre esse tema. Então, a gente agrupou esse tema para avaliar, né? Quais são os insights que a gente pode ter a partir desse feedback dessas pessoas que falaram sobre isso. Sobre preparação. Muita gente falou sobre preparação. Então, por exemplo, né? Poxa, podia ter tido uma preparação melhor do Miro. Inclusive, foi por isso que a gente fez mini vídeo, ensinando a utilizar o Miro, que a gente manda para vocês antes de começar a oficina, para que vocês se preparem, né? Para que vocês tenham mais segurança depois que vocês chegarem aqui. Foram vocês que deram esse feedback para que a gente tivesse esses insights para melhorar o serviço, tá? Eu estou utilizando exemplos simples aqui para que todo mundo entenda. Então, bora lá, Marília, para o próximo ali. Esse aqui de cima, o 44, Marília, por favor. É um videozinho, eu não vou mostrar ele hoje, gente, porque a gente está um pouquinho atrasado. Mas é um videozinho bacana, não é nosso, é do Colaboratório, se não me engano. Foi o Antônio que compartilhou com a gente numa aula, na verdade com a Carol, e ela trouxe como ideia. Para depois vocês entenderem o que é Insight, é um vídeo bem claro, bem simples. Vocês podem clicar aí depois para ver e utilizar também como referência. Mas eu vou mostrar aqui na prática com case, que fica mais claro para vocês. A gente também tem um videozinho, tá? Bem legal sobre a diferença entre Insight e ideia. Lá na nossa playlist do Labora. Ô, gente, mas antes de continuar, eu queria saber a perspectiva de vocês. O que é Insight e o que é ideia? Qual que é a diferença? Chuta, quem não sabe, chuta, tá? Vai que cola. Coloquem aí, 1 minutinho, por favor. O insight ainda não é a ideia. Insight é a percepção, suspeita. Ô, Palmeira, você pode vir aqui fazer essa oficina aqui para mim, hein? Você pode ser a próxima freela dessa oficina, inclusive. Você tá sacando. É uma percepção, é uma suspeita relevante, né? Insight é algo que foi entendido ao mergulhar no problema. Maravilhoso, é isso. Insight é isso. Insight é a compreensão de alguma coisa, boa. Ideia já é algo mais concreto, maravilhoso, é isso mesmo. Insight é uma luz, né? Uma sensação muito boa. Eu nunca tinha pensado em insight como uma sensação. Insight é uma sensação, é mesmo. É uma compreensão, né? Legal, gente. Compreensão de alguma coisa, uma abstração. Uau, tá ficando denso o negócio aqui. A ideia é o que se cria a partir de insight. Gente, eu vou pular a parte de explicar o que é insight e o que é ideia, vocês já sabem. É um despertar para uma ideia. Vocês estão muito melhor do que as minhas definições de insight. É aquela luz que dá, de repente, para uma solução de um problema. Boa, gente. O insight é uma pista. E a ideia é mais real. Legal. Ideia é visualizar a solução. Gente, que demais. Vocês estão demais. Muito legal. Marília, pode passar aí para frente. Antes que não precise mais saber. Não, gente, essa aqui eu sei que está batida. Eu sei que quem já participou de oficina do Labora já está careca de saber o que é isso aqui. Mas eu trouxe para quem não sabe. Então, quem chuta, eu vou convidá-los para pensar o que é insight, eu vou convidá-los a fazer o que esse cara está fazendo. Alguém chuta o que é, gente? Pode ou abrir o áudio, ou escrever aí no Miro, ou no chat, do jeito que vocês quiserem. Alguém já acertou? Quem já sabe, não fala. Quem já sabe o que é, não conta. Ninguém, gente? Chuta aí o que esse cara tá fazendo. É isso que eu quero incitar vocês a fazer hoje aqui comigo. Lá, a Fernanda tá coçando para falar o que é. Tá coçando. Não conta, Fernanda. Gente, não, eu ia até brincar. Eu falei que ele tá esperando o Uber. Está esperando a Caixa Econômica Federal abrir para poder receber o auxílio Covid.
Gente, toda vez que eu pergunto, alguém fala isso, está esperando o auxílio, mas não é. Eu não resisti a fazer a piadinha, desculpa. Essa não era a resposta, não, é só uma piada. Mas essa piada é tão boa que toda vez ela aparece, Maria. Obrigada. Gente, ninguém chuta. Chuta aí, gente. É uma ação. Eu não consegui ver. Tem a ver com o nome do banco. Essa figurinha. Tá? Dá dica aí. É uma ação e tem a ver com o nome do banco. Ai, cortei, né? Cortou minha conexão aqui. É uma ação e tem a ver com o nome do banco. Alguém? Com essa dica agora ficou fácil, pensando fora da caixa. Acertou aqui, Quem acertou? Ju? Mas eu acertei por causa da dica. Foi Ju que acertou? Foi? Foi. Foi Juliana Werneck. Boa, Ju, boa. Pode passar aí, Maria. Então, bora lá, gente, pensar fora da caixa. Apesar de que eu faço essa brincadeira, mas eu acho que a gente não tem que pensar fora da caixa, não, porque a gente pula para outra caixa. Na verdade, a gente tem que transformar essa caixa. Essa frase não é minha, não, é do Malcolm Gladwell. Ele que fala isso. Então, pessoal, olha só, insights. Por que insight importa para o serviço público, para nós servidores na avaliação de serviços, de impacto? Gente, nós estamos super acostumados, ainda bem, quando o povo fala assim, ó, a gente não se baseia em dados para tomar decisão, esse é o problema do serviço público. Eu discordo real. Sabe por quê? Eu acho que a gente tem dado pra caramba, a gente tem muita informação, eu acho não, é uma verdade, né? A gente está num sistema informacional gigantesco, que às vezes até atrapalha, a gente fica até confuso, é por isso que no mundo BANI tá lá que a gente não... o mundo não é mais compreensível para nós, mas a gente pula uma parte importante que é a história das pessoas, a empatia. A gente precisa juntar dados, que é a fotografia de um problema, né? Dados históricos, por exemplo, com a história das pessoas, enriquecer esse dado com a história das pessoas, e é isso que é um insight, né? É isso que a gente com isso que a gente consegue transformar a realidade, tá bom? Pode andar aí, Marília. Essa figura ela é muito fácil de entender, né? Então, dados não são nada, dados não significam nada. A gente precisa transformar isso em informação, mas a informação crua também, ela ainda não é válida para transformar a realidade. Ela precisa ser transformada em conhecimento, ou seja, a gente precisa conectar essas informações. E é isso, quando a gente conecta essa informação e tem a luz, como vocês falaram ali, né? Tem aquela sacada, aí sim é um insight. Isso é um insight, é o que você faz com esse conhecimento. Ficou um pouco mais claro para quem está entendendo agora o que é insight, né? Passa aí, Maria. Então, gente, eu vou mostrar um case aqui. Eu inventei esse nome aqui, o case não chama isso não, tá? Não sei nem se esse case tem nome. É o case do biscoito que virou bolo. Tem o link aí para isso. O que é isso, gente? Era um biscoito chamado Jacob's Melons, lá, que fazia maior sucesso quando era testado, que tinha um sabor excelente, foi super iterados os testes com os usuários, e sempre os usuários davam ótimos feedbacks, tá? Só que ele vendia mal na prateleira do mercado. O que o pessoal fez? Foi lá no mercado ver o que era o problema, porque só com os usuários eles estavam entendendo. Então, eles mergulharam na realidade. Lá no mercado, eles viram o quê? Que quando eles estavam ali na prateleira dos biscoitos, ali no corredor dos biscoitos, eles viam que o pessoal até pegava o Jacob's Melons e devolvia para a prateleira. O que eles identificaram? Que o problema não é o sabor, né? O problema não é a qualidade do produto, o problema era o preço. Sem estar ali no mercado, eles não teriam o insight que eles tiveram. Marília, pode ir lá para frente. Não tiveram um insight, que era um insight importante, que ao invés de simplesmente baixar o preço do Jacob's Melons, eles mudarem o Jacob's Melons para outra prateleira, a prateleira de bolo. Porque o corredor de bolo tinha preço mais parecido com o desse biscoito. Ou seja, gente, vamos parar de chamar isso de biscoito, vamos chamar de bolo. Pronto, mudou o conceito, não mudou o preço. Então, gente, né, insights, eles são novos entendimentos, que eles sinalizam as possibilidades de intervenção no problema. Então, sem esse mergulho na realidade, eles provavelmente iriam apenas mudar o preço, né? Aí aqui tem algumas diferenciações, né? Insight não é uma ideia,
é uma sacada, é uma nova descoberta, é um novo entendimento daquela realidade, tá? Depois que você mergulha na realidade, aí você, agora eu entendi a perspectiva do usuário, né? Os insights, eles vão orientar as ideias. E isso é muito importante, porque a gente está muito acostumado. Gente, eu não saio de uma reunião, principalmente com o chefe. Não, eu acho que não tem chefe aqui, posso falar, mas eu já falei isso para eles também, então eu mando a real mesmo. Eu falo, galera, para de ter ideia que não tem fundamento. Só porque a ideia é interessante, porque é criativa. Ai, já sei, tive uma ideia fantástica. Maravilhosa essa ideia mesmo, gente, mas com que fundamento você teve essa ideia? O fundamento precisa ser dados e realidade do usuário. É esse o fundamento para uma boa ideia. É isso que a gente precisa aprender a fazer em governo. Criar insights a partir da realidade e dos dados para ter boas ideias. Boas ideias por si só não mudam nada, tá? Então pode passar aí, Maria. Outro case aqui bem rapidinho para vocês. O projeto AppSUS está publicado naquele livro lá de design etnográfico, né? A partir de uma citação, eles estavam desenvolvendo um aplicativo do SUS, tá? Para as pessoas marcar consulta pelo aplicativo. Ótimo, maravilhoso. Era uma ideia tão boa que até o usuário, na hora de dar feedback sobre aquele aplicativo, não deu um feedback negativo. Então, olha o perigo de utilizar só dado quant, né? Gente, acho que é você que está com o áudio aberto aí, não sei, talvez alguém. Gente, então olha a importância da gente entender a perspectiva do usuário. Na hora de falar com o usuário, a pessoa falou assim, só um minutinho, porque para agendar a consulta do meu irmão, eu preciso sair do aplicativo e logar de novo. A pessoa até falou desinstalar, mas não era desinstalar, era sair, deslogar, né? Não sei como é que fala. Sair lá do login e entrar. Isso. E entrar de novo, fazer outro login, né? Qual que foi o insight? Opa, as famílias costumam ter uma pessoa que marca consulta para todo mundo. Ou seja, a gente precisa reprogramar o aplicativo para que permita múltiplos logins. Gente, olha que coisa simples, mas que seria dificilmente captada só com dado quant, né? Isso sem o dado quali. Pode passar para frente aí. Eu não vou falar sobre esse case, gente, está meio atrasado, mas esse é um case, inclusive, nosso lá do Labora, junto com o Genova. Não vou falar assim, que ele é muito legal. A gente estava foi ano passado desenvolvido dentro do projeto Janela, e depois vocês procuram lá saber o que é. Mas a gente começou, logo no início da pandemia, a gente se viu ali num desafio que era viabilizar o trabalho remoto para os servidores, né? Como é que a gente viabiliza isso? E não só viabiliza, como melhora a experiência do servidor em trabalho remoto. Beleza. A gente foi mergulhar na realidade dos usuários, conversamos com alguns, utilizando o design etnográfico. Conversamos com alguns usuários, falando usuários, mas são servidores, né? Usuários do trabalho remoto compulsório, aquele momento. E a gente identificou alguns desafios daquelas pessoas na realidade, né? Os insights que a gente teve são esses que estão em colorido. Então, o trabalho presencial, não presencial, muitas vezes é visto como benefício e não como mais uma forma de trabalho. Esse foi um insight claro que a gente teve a partir do feedback das pessoas. A gente entrevistou chefias, então muitas chefias falavam assim, 30% a mais, pelo menos, que eles têm que produzir, já que estão em casa. Como se trabalhar de casa fosse um benefício, e não mais uma forma de trabalho, né? Outro foi, muitos problemas do serviço público foram evidenciados no trabalho presencial, porque muita gente, porque assim, enquanto estava ali naquele boom da cadeira, né? Que todo mundo está vendo que você está lá, mas não sabe se você está trabalhando, mas você está lá. Então, depois que as pessoas foram para o remoto, ficou muito evidenciado a não produtividade de algumas pessoas ou a maior produtividade de outras. Aquilo ficou muito evidenciado, né? Então, saiu ali da tela. E aí, das diretrizes aí, pode passar, Marília, bora lá para frente. Depois vocês dão uma olhada nesse mapa de insights. Foi com esse mapa de insights que a gente criou oportunidades de intervenção, de ação, e a gente desenvolveu um protótipo de uma solução que agora está sendo implementada. Daqui a pouco vocês vão ter mais notícias sobre isso. Tem a ver com perfis comportamentais. Gente, esse projeto é maravilhoso. Bora lá. Outro case da Anvisa, para ficar mais claro para vocês, né? O pessoal, esse case está dentro desse livro aí, que também é só vocês clicarem na capinha que vocês vão abrir o livrinho, tá? É uns livretinhos assim, bem fininho, bem legal. Passa aí, Marília, para frente. Qual foi o ponto de partida deles, né?
a Anvisa estava sobrecarregada de gente ligando para a central de atendimento, ao invés de buscar informação no site. A informação está lá no site, mas o povo liga. Se você simplesmente parte desse problema inicial e já vai para a ideia sem antes passar pelo insight, o que é muito comum a gente fazer? Já sei, vamos melhorar o site, deve ser porque o site está ruim. E aí a gente corta os atendimentos telefônicos. Para que está ligando aqui, gente? Está lá no site. Ou se não, bora fazer um aplicativo. O pessoal vai baixar o aplicativo no celular e vai ter a informação da Anvisa lá. Ou se não, vamos automatizar as respostas, né? Aquele já sei maravilhoso, né? Aquela coisa linda. Então, o Daniel Kahneman, que Kahneman, eu falo Kahneman toda vez. Nos concentramos muito no que conhecemos e ignoramos o que desconhecemos, o que nos faz confiar demais em nossas crenças. Gente, bora lá na realidade quebrar a cara, né? As nossas crenças, elas vêm da nossa experiência. A experiência de cada realidade é diferente, né? Então, vamos lá quebrar a cara. Eu falo isso muitas vezes, eu adoro quebrar a cara. Quando eu vou... Nesse projeto Janela que eu mostrei para vocês, gente, eu tinha certeza que nas entrevistas ia aparecer que o problema era a falta de confiança das chefias nos servidores no trabalho remoto. Ninguém falou sobre isso. Eu quebrei a cara. É maravilhoso quebrar a cara na realidade. Então, o que o povo da Anvisa fez? Bora lá conhecer a realidade, conversar com o usuário. O que eles identificaram? Gente, está super resumido, tá? Para ficar mais simples aqui na oficina. Mas depois, para vocês investigarem melhor como é que foi esse case, dá uma olhadinha no livrinho, tá bom? Alguns comentários do povo que foi entrevistado, né? Por e-mail, eu obtive uma resposta, por telefone outra, no site tem outra. A voz de alguém me dá mais segurança. É mais prático falar com uma pessoa. Qual foi o insight? As pessoas não confiam na informação do site. É uma questão de confiança, até porque as respostas são diferentes. Então, adianta melhorar o site, minha gente? Outro comentário. As informações técnicas no site são confusas e generalistas. A linguagem do site não é simples e clara. Ou seja, a informação até pode estar ali, mas não adianta se a informação utiliza jargões que ninguém vai entender. A informação precisa ser melhorada. Esse é o que eu achei mais interessante. Eu não sabia que a Anvisa fazia isso, eu achei no Google. Qual que foi o insight? Opa, as pessoas procuram no Google, não no insight. Vou dar um exemplo, tá? Eu estou viajando para o Panamá. Pode ir, Marília. Eu preciso viajar para o Panamá. Será que a pessoa usuária, eu no caso aqui, né? Eu vou viajar para o Panamá. Sei que é a Anvisa que precisa me dar um negocinho lá da vacina para o Panamá? Eu não sei, gente. Eu vou lá no Google, eu escrevo lá, ó, viagem internacional Panamá, vacina. Não sei se é a Anvisa que faz isso ou não. Eu não vou no site da Anvisa para procurar essa informação. As pessoas procuram no Google. Então, o que precisa melhorar não é o site. A linguagem do site precisa melhorar. Mas não é só isso. O que precisa melhorar é a indexação no Google. Não sei o nome disso também, gente. Tem aqui, ó. Aperfeiçoamento do mecanismo de busca no Google. A Anvisa precisa aparecer lá em primeiro quando o pessoal procurar esse tipo de informação no Google, né? Então, isso é muito interessante na hora que a gente está construindo soluções a partir de insights. Então, as ideias foram criar um chatbot por conta do problema da confiança, aperfeiçoamento da linguagem, né? Tornar a linguagem simples e melhorar esse mecanismo de busca, tá? Agora sim, a gente vai intervir na realidade de uma forma que vai mudar a experiência dos usuários, tá bom? Então, gente, agora, deixa eu ver se tem mais um case, acho que não. Tem mais um. Esse é legal, ele é simples toda a vida, ele está nesse livro que eu adoro, dos irmãos Kelly, lá da Stanford School. Libere sua criatividade lá. Sabe o que esse livro fala, gente? Não tem muito a ver com isso aqui, não, mas eu já adianto para vocês, porque eu gosto desse livro por causa disso. Quando a gente fala assim, qual que é a melhor metodologia e abordagem para inovar, e eu falo que ela não existe, na verdade... a melhor forma de inovação é utilizando os preceitos. Existe pré-requisito, vamos dizer assim, condições. Eles chamam de fatores condicionantes para a inovação. Tem muito mais a ver com perfil de liderança, com engajamento, com cultura. É isso que impulsiona a inovação. Mas beleza, passando aqui para o case do livro, né? Problema inicial, precisamos reduzir a mortalidade de bebês em países de desenvolvimento. Se a gente utilizar só dado quant, o que a gente vai aprender? Lá nas pesquisas, nos livros, nas teses, nos artigos. A gente aprende que
Em países em desenvolvimento, a taxa de mortalidade infantil é maior, incubadoras são utilizadas para aquecer bebês prematuros, e os hospitais em países em desenvolvimento não têm dinheiro para comprar equipamento. Pensando nisso aqui, qual que é a ideia? A ideia que você tem na hora, né? Marília, pode ir passando. Ah, já sei. Isso significa que hospitais em países em desenvolvimento não têm dinheiro para comprar incubadora que atenda a demanda, por isso que os bebês estão morrendo. Então, é só criar incubadoras de baixo custo. Simples, né? Mas o pessoal resolveu... Isso é história real, né? Lá contada no livro, esse case. O pessoal resolveu conhecer a realidade antes. E aí eles identificaram que não faltam incubadoras nos hospitais nesse país específico, né? Em outros pode ser que falte, mas nesse em específico não faltava. O problema é o seguinte: as incubadoras ficam vazias porque os bebês não chegam a tempo nos hospitais. Aí agora sim, gente, eles entenderam que os bebês nascem em vilarejos distantes e o insight que foi gerado a partir desse mergulho na realidade foi: passa aí, Bahia. Os hospitais estão cheios de incubadoras vazias, os bebês nascem em locais distantes, então, pode passando, a batalha entre a vida e a morte acontece em casa e não no hospital. Agora sim, esse insight é poderoso para que isso gere uma ideia que vai intervir na realidade. E a ideia foi essa: vamos fazer incubadoras portáteis de baixo custo. Agora sim, a incubadora sai do lugar. E agora sim a gente consegue resolver esse problema, né? Esse problema específico das pessoas. Gente, agora bora colocar a mão na massa. Vou mostrar para vocês, acho que é essa parte agora que a gente está, né, Marília? Vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer lá no grupo. Não vai ter facilitador. Não vai ter facilitador no grupo. Vocês vão se virar lá, mas vocês vão conseguir. Se você, calma, não é para ir ainda. É só para vocês entenderem que quem está no grupo 1 é só clicar nessa setinha que te leva para o board do grupo 1. Quem está no grupo 2, só clicar na setinha, tá? A gente vai dividir vocês. Vão ser 4 ou 5 grupos, Marília? Quantas pessoas nós temos aqui? Estavam 5 grupos. Não sei se saiu gente. Beleza. A gente vai dividir em 5 grupos, tá? Aí, mostra lá um board, Marília, por favor, para a gente mostrar para o pessoal o que eles vão fazer. O que vocês vão fazer, gente? Os boards estão aí nas laterais, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é entrar aqui, colocar o nome de vocês, escolher um guardião do tempo, porque vocês vão ter 35 minutos para trabalhar. Deixa eu ver que horas são. Mais ou menos até 10h45, por aí no máximo. Vocês vão trabalhar lá e a gente volta. Se tiver qualquer problema, deu ruim aqui, não estou entendendo o que é para fazer, estamos confusos. Aumenta esse post-it aí do Help, do Me Acode. Clica aí, Maria, pessoal, ver. Só aumentar aí que a gente vai estar de olho aqui na sala principal e a gente corre para ajudar vocês. Escreva o nome de vocês aí embaixo do time. Vocês já se apresentaram. Aí, vocês vão... cada grupo vai trabalhar em cima de um bloco temático, tá bom? O bloco temático do grupo 1 é esse aí que fala de construção conjunta. Aqui vocês estão vendo alguns feedbacks sobre esse tema, alguns dos feedbacks dos usuários dos serviços do Labora sobre esse tema, tá bom? Então, a partir desses feedbacks, vocês vão criar insights e vão escrevê-los aí nesses post-its coloridos, tá bom? Depois vocês vão conversar um pouquinho sobre esses insights que vocês levantaram. Ai, Luana do céu, não sei se realmente eu estou pensando num insight ou numa ideia. Escreve. A gente está aqui em ambiente experimental, tá tranquilo. Mesmo se você não tem certeza se é um insight ou uma ideia, escreve. Não tem problema, tá bom? Depois vocês vêm aqui para oportunidades de ação, vocês vão ter 10 minutinhos para criar ideias de oportunidades de intervenção a partir daqueles insights. Galera, olha só. Eu sei que vocês têm ideias de vocês para melhorar o serviço do Labora, que não tem a ver com esse bloco temático, mas aqui o exercício é sobre esse bloco temático, tá? É sobre insights. Então, a gente vai, para criar ideias, pensem lá nos insights, são eles que devem guiar as ideias de vocês, tá bom? Aí vocês vão escrever as ideias aqui, não existe ideia ruim, pode viajar, tá bom? Não julgue nem a ideia do outro, mas principalmente não julgue a sua própria. É mais difícil porque não julgar a do outro é não julgar a nossa, né? Depois vocês vão votar, tá? Vamos votar aqui nas melhores ideias, cada um tem 3 votos. Aí é só arrastar. Eita!
A bolinha ficou atrás do post-it. Time, me ajuda. Coloca a bolinha para frente aí, galera. Quem tá no time aí no board, coloca as bolinhas aí para frente, por favor. Aí, igual a Marília tá fazendo. Então, vocês vão votar no post-it aí das ideias melhores, tá bom? Depois, vocês vão conversar sobre a experiência de vocês, por último. Aí, vocês vão ter 5 minutinhos para conversar sobre essa experiência. E terminou? Coloca aqui, aumenta esse post-it do terminamos aqui, que a gente puxa vocês de volta para a sala. E vocês vão apresentar o trabalho de vocês em 2 minutinhos, tá bom? Principalmente focando na experiência de vocês e na ideia que foi mais votada ali de melhoria dos serviços, beleza? Alguma dúvida, gente, sobre o trabalho? Aí vocês se ajudam lá, né? Tem gente mais experiente no Miro, pode ajudar os colegas aí, tá bom? Mas qualquer coisa é só aumentar o post-it do Miacode aqui. Alguma dúvida sobre o trabalho aqui, galera? Tá tranquilo? Mais ou menos? Vocês vão conseguir, gente. Então, já vou terminar, gente, falando para vocês que lá no quadro do Miro, eu não vou compartilhar minha tela, não, porque vocês já estão lá no Miro, vocês conseguem ver. Lá no quadro do Miro, a Marília vai compartilhar aqui. Aqui no quadro do Miro, vocês conseguem ver como é que ficou o real, né? A finalização desse trabalho que vocês experimentaram hoje, que a gente fez, né? Então, depois que a gente mapeou os insights, a gente criou um mapa de insights, que é esse que vocês estão vendo aí. Ele é bem completo, tem vários temas, e a partir desses temas é que a gente criou ideias para melhorar nossos serviços esse ano, né? Então, isso foi feito no início desse ano, na verdade, acho que final do ano passado, e a gente melhorou nosso serviço a partir desse mapa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Tem aqui, mostra aí o mexe com quem está quieto, Marília, que ele está aparecendo aí. Isso é bem bacana. O que a gente entendeu a partir de alguns feedbacks? Como, por exemplo, né, a participação de todos foi algo marcante, mesmo para aqueles, como eu, são mais calados e introspectivos. Fazer a oficina foi uma forma excelente de integrar profissionais que são mais tímidos e reservados. E outra, todos puderam participar por vídeo ou escrevendo, o que tornou mais eficiente a oficina. Então, isso, gente, mostrou para a gente que a voz, esse nosso insight foi, a voz dos quietos é reverberada com o uso de ferramentas e técnicas integradoras. Inclusive, existe um livro, que também, né, utilizando dados mais quant, existe um livro da Susan Cain, que fala, o nome do livro O Poder dos Quietos. Enfim, gente, utilizando esses feedbacks, a gente melhorou nossos serviços no sentido de sempre utilizar técnicas e ferramentas que deem voz a todo mundo. Brainstorming, por exemplo, a gente não utiliza mais, porque brainstorming, normalmente, quem fala são pessoas mais mais extrovertidas, com perfil comportamental como o meu, né, meio cheerleader, né, meio animador de festa. E para a gente conseguir dar voz a todo mundo, a ideia é que a gente utilize mais brainwriting. Escrever, né, em post-its, por exemplo, é bem interessante. Ou outras técnicas e ferramentas. Tá? Então, só para dar um exemplo, isso está no nosso site, se vocês quiserem ver depois. Aí arrasta para o lado aí, Marília. Isso a gente fez em oficinas, pessoal, e teve tanta ideia bacana, e a gente convidou usuários, convidamos servidores para montar esse mapa de insights com a gente, montar os insights. Eu acho que tinha gente aqui que participou. Não, era a Samiriam, que não conseguiu vir. A Samiriam estava. Que participou dessas oficinas com a gente. E depois a gente fez um crivo, né? A gente utilizou aqueles três pilares ali, né? Da inovação. O desejável, viável e possível. Então, a gente fez um filtro, como é que chama isso aqui? Um funil, entendendo que a gente não consegue implementar tudo, tem muita ideia bacana, mas a gente não consegue implementar tudo. Vamos colocar nesse funil aqui para a gente implementar o que realmente é preciso e imprescindível, tá? Então, vou pedir para vocês avaliarem a oficina, por favor, o pessoal vai deixar no chat, 1 minuto, é anônimo. E lembrem-se que com isso que vocês vão dizer para a gente vai melhorar nosso serviço, tá? Então, por favor, avaliem. E agora sim, eu passo a bola para vocês apresentarem aí se faz sentido para vocês, se teve alguma ideia que vocês acharam que é muito bacana.
Então, dá um feedback para a gente, tá? 2 minutinhos por grupo. Vou começar com o grupo 4, que terminou. Deixa eu contar para vocês. O grupo 4 e o grupo 5 estavam com o mesmo tema. Então, eu fiz isso propositalmente para saber as diferenças que houve aí na perspectiva de vocês, tá? Passando a bola para o grupo 4, então. E aí, Márcio? Eu falei que o Márcio demorou para entrar na sala e aí a gente fez uma votação e era ele que ia falar. E aí, Márcio? Tá aí? Ó, ele tá até escondido, eu não acredito, não. Tá Vamos lá. Tá fingindo que o microfone dele não tá funcionando. Então, vamos lá. Bom, no início a gente ficou batendo um pouco de cabeça porque a gente foi escrevendo tantos insights e aí chegou uma hora que a gente falou, nossa, a gente não está escrevendo insight mais, a gente já está escrevendo ideia. E aí a gente passou para a ideia, arrastou algumas coisas que estavam lá no insight para as ideias. Foram muito convergentes as ideias e a gente até comentou que vocês já fazem praticamente tudo que a gente pensou de ideia, a gente não conseguiu, acho que ser muito inovador. Então, a questão da simplicidade, de ser objetivo, os vídeos, por exemplo, o vídeo do Miro, né, que ou outras ferramentas, né, é importante para dar uma desmistificada, porque um dos insights foi que o Miro é um monstro, né, que muita gente, quando fala, vai ter que, vou fazer oficina, não, mas vai ter que usar o Miro, aí leva aquele susto. Então, vídeos curtos, os slides simples e objetivos, criar um clima de confiança que permita o erro sem julgamentos, que vocês fazem muito bem também. E a única coisa que saiu de mais diferente foi abrir espaço para os participantes sugerirem outras ferramentas também, porque como esse universo aqui, né, das oficinas geralmente são pessoas já mais antenadas e que gostam de estar aí inovando, pode ser que algum colega tenha alguma outra ferramenta para sugerir. Aí foi a ideia mais inovadora, digamos assim, que surgiu da nossa discussão. Mas foi muito produtivo, já trocamos e-mails, foi muito bom. Agradeço novamente a oportunidade. Obrigadão. Gente, eu adorei. A gente estava conversando aqui, que aí a gente falou assim, só que a gente já fez isso, né? A gente já criou um mapa de insights, então não sei se a gente vai conseguir incorporar isso que vocês vão trazer. Mas eu já quero, porque eu já vi ali umas coisas muito legais, uns insights muito bacanas, né? O erro faz parte do acerto, por exemplo, né? Fantástico. Essa história de incorporar ferramentas que vocês fazem também, muito legal, gente. Passando a bola, então, para o grupo 5, vamos aproveitar que é o mesmo tema e vamos lá para o grupo 5. Quem que ficou aí de falar? Então, acho que pode ser eu. Nós do grupo 5, a gente procuramos ser bem criteriosos com o tempo e a gente deixou os 10 primeiros minutos para fazer os insights. Então, a gente fez em voz baixa, né? Cada um fez o seu e foi interessante porque uma das participantes, ela só conseguia conversar com a gente pelo chat, mas ela conseguiu trabalhar no Miro, né? Que mostra que esse Miro é super bom. E depois que a gente jogou os insights no mapa, a gente meio que classificou esses insights, né, que era a questão do medo do desconhecido, a aprendizagem prática como sendo muito importante, ou seja, essa experiência de aprender fazendo, né, ela é muito rápida, muito efetiva, então é uma coisa que precisa continuar, né, nos cursos aí de vocês. A colaboração virtual, que pela retorno, feedback das pessoas, elas falam que é muito produtiva e que as oficinas são mais efetivas do que as presenciais, as virtuais. Então, é interessante manter essa proposta, né, dessas oficinas virtuais. E os grupos menores, que é justamente dar voz àqueles que são mais tímidos, né, os mais quietinhos, e criar também esses vínculos, essas parcerias. Igual eu fiz um outro curso na ENAP, onde eu conheci o Felipe Guimarães, então hoje eu já falei um oi para ele, então já é uma pessoa que eu já tenho algum contato a mais. Então, essa questão dos grupos menores, ela sempre reforça esse vínculo com as pessoas. E daí as ideias que a gente teve foram essas, e a mais votada foi manter as oficinas virtuais, mesmo quando voltarem as presenciais, e outras que foram votadas, essa questão de desmistificar o uso do Miro, né? De repente, nos breakout rooms, ter 10 minutinhos ali para o grupo praticar o Miro,
muitas vezes vem pessoas novas nas oficinas, né? Então ter esse tempinho de prática até vai ser interessante, porque os mais experientes vão poder ensinar os menos experientes nesses 10 minutos iniciais, e criar esses mini cursos também de ferramentas colaborativas, que eu acho que é uma coisa que vocês já fazem, né? Então as ideias também não foram muito inovadoras, mas foi o que a gente conseguiu fazer. Na verdade, Palmeira, eu tô achando tudo fantástico. Tudo maravilhoso. Muito bom ter a perspectiva. É muito maravilhoso ter a perspectiva de quem está de fora. Às vezes coisas muito simples que a gente não visualiza por estar dentro do business, né, do negócio. Então, essa história de, por exemplo, vocês irem para os grupos menores e se ensinarem o Miro é maravilhoso. A gente nunca pensou nisso, e é a coisa mais simples do mundo. A gente já fez esses 10 minutos, a gente já utilizou isso. Vamos ter 10 minutos iniciais para fazer Miro, para treinar Miro em grupos menores. Mas sempre a gente, um de nós, facilitando, né, galera? E não precisa, né? Porque aí, por exemplo, se estou eu e mais alguém no grupo, eu posso ensinar a pessoa, eu posso mostrar. Então, é uma autoajuda ali, né? Isso é interessante. Que já começa a conectar, né? Muito legal, adorei, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Bora passar, então, agora para o grupo 1. Bom dia, gente. Eu não sei se a gente fez a eleição no grupo 1. Teve uma hora que eu fiquei fora do grupo, teve uma hora que a gente perdeu um pouco a comunicação. Quem está no grupo 1, se manifeste, por favor, se quiser falar. Pode falar, Rafael. Pronto, vamos em frente, então. A gente fez alguns insights aqui, levou para outra tela, então se você puder já ir para outra tela, por favor, para a gente apresentar. E a gente tentou agrupar aqui rapidinho algumas coisas. Então, principalmente, a gente dividiu em duas grandes áreas, assim, os nossos insights, né? Aquilo que representava uma mudança durante a oficina, né? Aquilo que podia mudar na oficina. Então, a gente pensou que é muito legal ter grupos pequenos, ter grupos multidisciplinares, com participação de outras esferas do setor público e mesmo da esfera federal, fora de Brasília. E que isso traz empoderamento aos participantes quando tem pequenos grupos e quando tem pessoas de fora, a gente tem um ganho multidisciplinar, a gente tem ideias bem interessantes, assim, né? Principalmente quando não é da esfera federal. E a gente pensou num outro grande grupo que foi assim, qual é o efeito prático, né? Que transformações a gente pode levar para o dia a dia de trabalho, né? Então, a gente pensou também nessas questões, assim, poxa, uma cartilha para a gente fazer reuniões com as nossas equipes com o Miro integrado. Será que a cada oficina que o Labora fizer, a gente pode sair com um produto, um serviço, um efeito prático para o nosso trabalho? Evidentemente que a gente se transforma, né? Aqui a gente está aprendendo alguma coisa, os nossos colegas também, a gente está aprendendo junto. Mas será que a gente consegue produzir alguma coisa, né? Para aplicar diretamente no trabalho? Aí a gente viajou, né? A gente falou sobre, poxa, ia ser interessante que as políticas públicas fossem transversais, né? Que o processo de política pública fosse transversal, que levasse em consideração outras esferas de governo e outros ministérios, né? Enfim. Então, a gente seguiu nessa linha. Eu posso até falar um pouco melhor sobre isso, detalhar, mas a gente foi nessa linha. Ô Phelps, eu conto ou você conta? Do Rafael? Conta aí. Gente, vocês sacaram tão bem que a gente está fazendo isso, é uma das coisas que a gente está fazendo. Trazer para a realidade de vocês, porque uma coisa que a gente se importa muito é de que vocês não só consigam replicar uma oficina, mas que vocês consigam aplicar o conhecimento na realidade de vocês, porque basta ser legal e criativo, tem que fazer sentido prático, não só para o servidor, mas para o cidadão, para a geração de valor, né? Então, para o governo. Então, a gente está criando, dentro lá do nosso site, todo material. A gente já grava as oficinas e deixa disponíveis.
A gente está criando, não é exatamente uma cartilha, mas a gente vai começar a deixar todo o material disponível. Link do Miro, um roteiro, algumas dicas sobre aquilo ali, como utilizar, casos de uso, casos de fracasso e de sucesso. Então, a gente vai deixar isso mais prático, para que as pessoas consigam realmente aplicar isso no dia a dia, né? Materiais, né? Quais são os materiais que já existem, as pesquisas que mostram dados relevantes sobre esse assunto. Então, muito, muito interessante, vocês já visualizaram isso, né? E essa interseção entre poderes, entre esferas, isso importa muito para a gente também. A gente sempre chama, por exemplo, a Frila, que está aqui com a gente, é servidora municipal de São Paulo. Então, a gente sempre agrega isso para que a gente tenha visões de fora de uma... Gente, inovação tem que ser aberta, né? É uma premissa da inovação. Bacana, gente. Bora para o grupo 3. Aqui só falta 2 e 3, né? Vamos para o 3 e finalmente para o 2 depois. Grupo 3. Oi. Oi. E aí, Josi? Então, quer apresentar? Ou a gente vai falando meio junto? Vamos falando meio junto. Então, aqui nós fizemos uma análise do nosso eixo era do sentimento. Analisamos o sentimento. E uma coisa que ficou forte aqui foi a questão da escuta ativa, de permitir um ambiente de inclusão das pessoas, porque teve uma fala da primeira vez que me sinto ouvida no mesmo nível das chefias. É que a ideia de que um sentimento de inclusão, uma necessidade de inclusão, de se sentir ouvida, um ambiente sem julgamentos. Então, a questão da ideia do erro, né, de permitir que as pessoas possam errar, a questão do ambiente de segurança psicológica, né, um processo que permita essa participação, esse acolhimento. E Rafael, Júlio? A gente pensou muito no sentido de... Talvez a gente começou o nosso insight um pouco antes, né? Para aí gerar a ideia, né? Mas o insight seria, tipo assim, esse desenvolvimento de algumas habilidades emocionais, tanto pelos líderes quanto pelos liderados, né? O quanto que isso é importante para a gente trazer uma revolução na forma como o serviço público é prestado, como os projetos são feitos, né? E aí a gente começou a entender que, na verdade, talvez iria um pouco para esse lado que o Rafael falou, sair um pouco da caixa do Labora e ver aonde isso pode impactar diretamente no dia a dia dos setores, né, dos órgãos. E então, a gente começou a pensar assim, será que antes de propor alguma coisa, né, para o pessoal seguir um modelo, né, alguma cartilha, será que a gente não precisa antes escutar o pessoal primeiro? Ver como que eles estão se sentindo, as pessoas, sabe? Então, e depois a gente começou a pensar, mas como fazer isso de uma forma simples, né? Que está no dia a dia das pessoas. E aí que surge alguma das nossas ideias, né, Josi? Sim. Daí nós fomos para a questão da ideia mesmo. Veio a questão de uma sala de jogos, que é para criar um ambiente, para ter oficina para as pessoas se experimentarem, para as pessoas errarem. Até eu trouxe a ideia do Round 6, nós trouxemos, mas não para que as pessoas tenham, né, sejam eliminadas, mas para que elas tenham vida. Mas a grande questão é transformar a área de gestão de pessoas em algo realmente estratégico, e que as pessoas realmente se sintam ouvidas, né? Não aquela coisa pro forma, não aquela coisa de dia do servidor, que eu vou, né, vou fazer uma... Não, que realmente eu me sinta ouvida. E daí a gente pensou num serviço, algo mais rápido, no Insta, né, uma caixa de history, né, que daí seria na real. Como você está se sentindo agora? E realmente ouvir as pessoas. O Rafael, o Júlio podia falar um pouquinho dessa coisa do sentimento também. Não, eu acho... Bom dia, pessoal. Só os colegas já falaram basicamente o que a gente pensou, mas eu acho que o momento é de fato pensar como seres humanos, né? Ou seja, o que de fato a gente está sentindo, né? Então, essa relação liderando-liderado, essa coisa pro forma, acho que já é do passado. Assim, a gente precisa de fato se preocupar com nossos pares
e os líderes têm que dar um salto de qualidade nas suas competências, né, habilidades como gerir pessoas, ou seja, ele é um líder, ele precisa saber como os seus liderados ou as pessoas que estão à sua volta estão se sentindo. Então, a saúde mental que está tão em voga aí, né, ou seja, isso é para ontem. A gente precisa, de fato, quando a gente chega aqui para uma reunião, é saber, Júlio, como você está, né? Você está bem? Lógico, nem todo mundo vai querer falar, né, da sua vida particular, mas eu acho que essa preocupação genuína, ela não pode ficar subjugada, né? Ficar em segundo plano. Acho que não regra isso. Ô, Júlio, tá contratado, viu? Tá bom, o processo seletivo, próximo eu candidato. Eu tô brincando porque a gente... Tô dando spoiler dos próximos passos, das próximas pessoas que vêm pela Labora. Ô, gente, muito obrigada, gente. Faz muito sentido isso que vocês falaram. A gente tem trabalhado muito no sentido, inclusive, da segurança psicológica. Teve um insight ali bacana de que as pessoas precisam se sentir seguras para se conectar, para falar, para participar. Sem segurança psicológica, a gente não consegue participação efetiva das pessoas, não consegue. Então, faz muito sentido isso, gente. Quem quiser ver mais sobre isso, pesquisa sobre a Amy Edmondson. Ela é a grande referência sobre segurança psicológica no trabalho. Tem um TED Talk dela que é bem curtinho, bem legal. Ô, gente, falta um grupo, hein? Acho que é o 3. Lu, a Mirânia está com a mão levantada. Pronto, Mirânia. Acho que é o grupo 2, né? Por favor. Consegue me ouvir? Oi. Tá bem baixinho para mim, mas eu ouvi. Melhorou? Não. Eu vou escrever no chat. Tá. É a Mirânia que iria apresentar. A Mirânia é do grupo 3, é do nosso grupo. Tá. Beleza. E do grupo 2, gente? Quem que pode compartilhar? Posso. Vai lá, Walter. Posso compartilhar. Bom, foi muito interessante, Luana, perceber que o grupo inicialmente começou a trabalhar coletivamente e não individualmente. E depois a gente foi chamada a atenção do grupo. Olha, pessoal, a gente está aqui numa conversa, num debate sobre os insights e depois ideias. E aí também teve a adaptação de experimentar insight e ideia na mesma fala, na mesma construção de ideia. E nós trabalhamos sobre o tempo, e aí, trazendo um pouco também da questão da segurança psicológica, o quão a não adaptação, o não conhecimento da ferramenta impacta na distribuição do tempo e no debate sobre o assunto proposto. Então, até isso aconteceu lá, eu mostrei para você uma oficina que a gente fez lá na NP, né? O quão isso, a gente precisou parar, frear, e a gente criou uma janela, e depois a gente debateu isso, a gente lá na NP, mas no grupo a gente também falou, criou uma janela de imersão na ferramenta antes da oficina, para tentar trazer um alinhamento, para que o tempo não fosse impactado por outras questões mais acessórias, mas que são tão importantes. Mas ouvindo os colegas falarem assim, e apareceu no nosso grupo, quanto o se importar com o outro previamente vai dar segurança, vai dar tranquilidade, vai dar liberdade para a atuação dentro das oficinas, dentro da busca de informação que você vai estar atrás. Então, a segurança psicológica nesse aspecto parece que anda de mãos dadas com essa disponibilidade de busca de informação todo o tempo, de entender o outro. E engraçado que a gente foi lá, se a gente pegar e se levar lá para o início da oficina, quando a gente começa a falar sobre insights, a gente fala muito sobre isso, a empatia, ouvir o outro, muito estar aberto, muito dar segurança para as coisas acontecerem, né? Então, o nosso grupo a gente trabalhou de uma forma diferente, mas os resultados foram muito similares ao ouvir os colegas aqui, o quanto é importante, principalmente esse aspecto da segurança psicológica para dar segurança para o tempo, para todo mundo participar. A gente até falou que teve uma questão lá na NP, e eu trago aqui para vocês, que a gente tem
pessoas com necessidades especiais, né, portadores de deficiências. O qual a gente criou lá um papel de ter um anjo para poder guiar o deficiente visual dentro da ferramenta e para poder não deixar ele apartado nas ideias. Então, todo esse espaço, toda essa minha fala aqui, eu quero resumir de quão importante é a segurança psicológica para trazer solução e para trazer ideias novas. Eu queria só complementar até a fala do Walter, né, que a gente estava no mesmo grupo, e a percepção de que o que vocês fizeram, mandando um e-mail para a gente, mandando alguns vídeos para a gente se preparar para entender o assunto, para como que a gente ia chegar aqui, assim, eu particularmente digo que para mim funcionou muito. Então, eu acho que é um caminho para otimizar, porque a gente tem um grupo, nas oficinas os grupos são variados, as pessoas têm suas dificuldades, até tecnológicas, que a gente falou muito, então a gente tem que ampliar tudo, até por pombo correio o cara pode dar ideia, então a gente tem que pensar em todas as possibilidades. E vejo aqui dos grupos, gente, assim, é um prazer enorme que tudo se conecta de uma forma muito legal e se complementa. Foi realmente um prazer estar aqui com vocês, com todos. Muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Não vou me delongar muito, mas faz muito sentido também o que vocês trouxeram, porque uma coisa que a gente aprendeu foi 2 insights que vocês tiveram aqui, né, sobre a necessidade de aprofundar o entendimento. Teve um outro aqui que agora eu perdi, mas a história de que não é só porque quando a gente está em oficina, eu falo assim, gente, agora vocês vão no grupo, e aí vocês vão só experimentar, não precisa levar tão a sério, o tempo é curto, mas a gente aprendeu que as pessoas dão muita importância ao trabalho, ao tempo delas, e a gente precisa valorizar isso. Não adianta só mandar o pessoal ir lá fazer um negocinho de qualquer jeito, ninguém está afim de fazer coisa de qualquer jeito. A gente está afim de mergulhar mesmo e fazer da melhor maneira possível. Isso é muito interessante quando a gente se conecta aí com os insights de vocês. Gente, muito obrigada. Perdão pelo tempo, pelo atraso. A gente não gosta de atrasar. Hoje a gente teve muito problema técnico. Depois eu até tirei minha câmera porque eu tive feedback que minha voz estava travando muito. Peço desculpas. Vou pegar a dica do Rafael aí, vou conectar um negocinho no trem, né, Rafael? Eu não sei o nome dessas coisas tecnológicas. Faz o trem aí que dá tudo certo. É o trem dá certo. Se precisar de ajuda, eu tô... Coloca o negócio. Gente, muito obrigada mesmo. Espero vê-los novamente em outras oficinas e nos avaliem, porque com essas avaliações a gente vai estar sempre qualificando o nosso serviço, tá? Só por último, agradecer demais a nossa Frila, que não basta trabalhar igual um desesperado, ainda tem que trabalhar também de graça para os outros, que é aqui no Laboragov. Muito obrigada, de verdade mesmo. A gente valoriza muito essas trocas que a gente tem. Quando vocês, quem quiser fazer frila com a gente, né, não é só vir aqui no dia da oficina, são pessoas que estão com a gente, né, de ponta a ponta, ou seja, participa desde a primeira reunião para a construção dessa oficina, ajuda a gente a montar roteiro, miro, ajuda a gente a criar essas ideias, né, inclusive partiu dela algumas ideias que a gente teve aqui de colocar essa diferenciação de insight e ideia dentro dos quadros de vocês. Então, muito, muito obrigada. E, por último, quem vai finalizar, porque Calouro aqui finaliza, tá? Quem vai finalizar a oficina, para fazer o agradecer no final, é Carol, que não se apresentou no início, a gente não viu que ela estava aqui. Carol, finaliza aí pra gente, paga a sua prenda aí de caloura. E aí, gente, tudo bem? Então, meu nome é Carol, estou fazendo parte agora do time aqui, do time fixo aqui do Labora. Cheguei tem pouco tempo, tem uma semana, e aí estão me colocando nessa aqui no finalzinho para me apresentar. Eu sou servidora do INEP, estou cedida aqui para a SGP tem uns 3 anos, mais ou menos, e agora estou fazendo parte aqui do Labora. E vim aqui, eu acho, assim, essas dinâmicas maravilhosas, e eu, assim, adorei esse trabalho hoje. Eu já acompanho o trabalho do Labora desde o início. E, bom, agora estou fazendo parte aqui do time. E obrigada aí, e obrigada pela participação de todo mundo. Acho que é muito legal, assim, toda a contribuição de todo mundo é muito legal. É isso. Gente, foi a Carol que deu o nome do Labora. Acho que isso é importante dizer. Na nossa primeira oficina, a gente fez uma oficina colaborativa para decidir a missão, visão, valores e o nome. E a Carol, na época, deu o nome do Labora. E hoje ela está aqui. A gente fala que a gente está corrigindo um erro histórico, porque ela devia estar desde o início com a gente.
É isso aí, é isso aí. E foi quando eu descobri que eu sou criativa, gente. Foi incrível. É massa, é massa. É isso, gente. Valeu, obrigada aí pela participação de todo mundo. Um abraço, até mais.